Projeto Aprender Mais, disciplina de matemática, mediador Valentim. Tema de hoje, expressões e cálculos algébricos, aula 1. Lembrando que todo esse material está baseado no livro A Conquista da Matemática, mais especificamente no módulo 4, expressões e cálculo algébrico. Desde a antiguidade já se usava símbolos para representar números desconhecidos. Porém, por volta do século XV, o francês François Viète deu início à álgebra que temos hoje. Vamos a alguns exemplos. Para representar a área de um quadrado de lado x, sabemos que a área do quadrado é lado vezes lado. Se um lado é x, o outro também é x. Então, x vezes x igual a x2. x2 é um exemplo simples de expressão algébrica ou literal. Outros exemplos sintéticos. O quadrado de um número real x, x ao quadrado. O cubo de um número real y, y ao cubo. A raiz quadrada de um número real a, raiz quadrada de a. Adição de dois números reais a e b, a mais b. A diferença entre dois números reais i e j, lembrando que diferença é a subtração, então é i menos j. O produto entre dois números reais a e x, a vezes x. A quinta parte de um número real z, z sobre 5. Outros exemplos mais complexos. O dobro de um número real x adicionado ao dobro de outro número real y. Então, o dobro de um número x, 2x, adicionado mais 2x mais o dobro de um número real y, mais 2y. A expressão é a seguinte, 2x mais 2y. O produto da soma pela diferença entre dois números reais quaisquer. Bom, não sei quais são os números reais quaisquer. Vamos definir por x e y. Então, a soma, produto da soma pela diferença. Então, temos x mais y vezes x menos y. O quadrado da soma de dois números reais quaisquer. Não sabendo quais são os números, vamos definir por x e y. Nós temos x mais y ao quadrado. Uma expressão matemática que apresenta números e letras ou somente letras é denominada expressão algébrica ou literal. As letras que normalmente representam números reais são chamadas de variáveis. Vamos a alguns exemplos. 5x mais 3y igual a z. 10a mais a igual a 11. 2b igual a 10. As letras x, y, z, a e b são exemplos de variáveis das expressões dadas. Alguns exemplos práticos. Sabendo que o comprimento da piscina é expresso pelo número real x e a largura é expressa pelo número real y, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Imaginemos que esse retângulo represente a piscina. Aí, como o enunciado fala em comprimento, então tem o comprimento x e o comprimento x. Tem a largura y e a largura y. Se eu fosse calcular o perímetro, normalmente seria x mais y mais x mais y. Mas como o enunciado fala de comprimento e largura, então nós vamos definir da seguinte forma. Comprimento, x mais x, que é igual a 2x. Largura, y mais y, que é igual a 2y. E a expressão que define a operação como um todo é 2x mais 2y. Outro exemplo. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura abaixo? Então, tem aqui o terreno e veja que nós temos o terreno, uma imagem de uma figura, de uma figura seccionada. Então, falta um pedaço aí para ser um retângulo total. Mas vamos lá, definindo as dimensões. Então, tem o lado A, o lado B, o C e o C. Nesse caso, se a gente observar bem, aqui A e B formam um retângulo. Então, a área de um retângulo é dado base vezes altura ou lado maior vezes lado menor. E temos um quadrado, que definimos a área do quadrado como lado vezes lado, que a gente já viu isso, então é C vezes C. As expressões encontradas são, primeiro, a área do triângulo, a área do retângulo, aliás, A vezes B. A área do quadrado, C vezes C. Então, a área total, ou seja, a expressão que define a área total da figura é A vezes B mais C ao quadrado.
tomando a mesma expressão, agora vendo de uma outra perspectiva. Eu tenho o mesmo terreno, tranquilo? Só que agora sob outra perspectiva. Ó, eu tenho um lado A, o lado B é só esse lado pequeno. O C e o C continuam iguais e são os mesmos. Se a gente observar, eu tenho um retângulo aqui e um quadrado aqui, como a gente já definiu na questão anterior. Mas o lado B, na realidade, é só esse pedacinho aqui. Cadê o resto? O resto vai ser o C, ó. Tranquilo? Então, se eu for definir a área desse retângulo, a área desse retângulo é dada por A vezes B mais C, porque é o pedaço verde com o vermelho aí, B mais C. Tranquilo? Agora, e a área do quadrado é a mesma, C vezes C. Então, tendo a expressão algébrica que define a área total é o seguinte: A vezes B mais A vezes C mais C ao quadrado. Ou simplesmente A vezes A vezes B mais C mais C2. Tranquilo? Então, a mesma questão vendo por duas perspectivas diferentes. Vamos pegar agora trazer as expressões algébricas para uma área mais financeira. Como usar essa ideia na área financeira? Então, para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais 1,50 por quilômetro rodado. Qual a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto no percurso ida e volta de X quilômetros? Antes da gente entrar no contexto da questão propriamente dita, eu quero ressaltar que a expressão que nós vamos gerar aqui é a ideia de como calcular a corrida do Uber, tá? Só não sei quanto é a taxa fixa do Uber, mas a ideia é a mesma. Então vamos lá. Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50. Então, para cada quilômetro, o custo é de 1,50 vezes x, ou seja, o x seria a quantidade de quilômetros rodados. Logo, o preço que eu vou definir para o P do carreto é dado por... Aqui nessa primeira parte, a gente não vai ver o valor numérico da expressão, a gente vai ver só a expressão como um todo. Então, vamos lá. Então, o preço total será igual a 40, que é o valor fixo, mais 1,50, que é a taxa, e o x, que é a quantidade de quilômetros, que vai variar. Eu não sei qual é essa quantidade, então a expressão para esse cálculo é P igual a 40 mais 1,50 vezes x. Agora, digamos que eu dei um valor a x, eu disse que x agora equivale a 10 km. Vamos substituir na expressão encontrada. P igual a 40 mais 1,50 vezes x. P igual a 40 mais 1,50 vezes 10, que é a quantidade de quilômetros que foi dada o valor de x. Calculando, tem P igual a 40 mais 15 e P igual a R$ 55. Então, R$ 55 seria o valor total dessa corrida. Quando a expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica inteira. Então, se eu tenho uma expressão que não tem denominador, ou o denominador é 1, nesse caso, o denominador é 2, mas não é uma letra, nesse caso também é 3A menos 2C sobre 10, 10 é o denominador, então não tendo letras no denominador, essas expressões algébricas são denominadas como inteiras. Agora, quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Então, observe que 2A sobre B. B é o denominador e é uma letra. Então, é uma expressão fracionária. 1 sobre x, expressão fracionária. Vamos voltar aqui na anterior, eu tenho 1 meio de x. Lembre-se que o x não está no denominador, o denominador é o 2. Então, aqui é uma expressão inteira. Nesse caso, o x é o denominador, então é uma expressão fracionária. E um outro exemplo, 1 sobre x2 mais ax. Então, ax e x2 são exemplos de variáveis no denominador, e essa é uma expressão algébrica fracionária. Quando a expressão algébrica contém variáveis ou variável no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Então, se eu tenho letras dentro de radicais, como é o exemplo aqui de A e B, de raiz de x, A sobre 2 raiz de x, e raiz de x2 mais y2,
tendo letra dentro dos radicais, essa expressão é denominada expressão algébrica irracional. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos um valor numérico da expressão, dada para esses números. Então, por exemplo, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, que eu tenho uma expressão numérica qualquer, uma expressão algébrica qualquer, e eu vou substituir as letras por um determinado número, eu vou obter o valor numérico da expressão. A gente já fez isso quando testou lá os quilômetros rodados. A gente substituiu o x por 10, que deu R$55. Então, R$55 é o valor numérico da expressão algébrica daquela situação. Vamos a alguns exemplos. Sabendo que x é igual a 4 e y é igual a 6, qual o valor numérico da expressão dada? A expressão é 2x mais 4y. Então, a gente vai substituir onde tem x, vai ficar 4, e onde tem y vai ficar 6. Então, no caso, temos 2 vezes 4, que é o valor de x, né, o 4, mais 4 vezes 6, que 6 é o valor de y. Então, obtendo, tem 2 vezes 4, 8, e 6 vezes 4, 24. O valor numérico da expressão algébrica é 8 mais 24 igual a 32. Ângela, Sandra e Solange vão sempre ao cinema juntas. Supondo que cada entrada custe x reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas é de 3x. Então, uma expressão que vai definir o pagamento das entradas dos cinemas é 3x. Mas se eu disser agora que cada entrada custa R$18, quanto elas vão pagar? Então vamos encontrar o valor numérico dessa expressão. Para x igual a 18, temos 3x, substituindo x por 18, 3 vezes 18 igual a 54. Então elas vão pagar R$54. Mas digamos que agora teve uma promoção e a entrada agora é só R$15. Substituindo, temos 3 vezes 15 igual a R$45. Em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. E, como sabemos, não existe divisão por zero. Bom, a ideia aqui é que não é só para as expressões algébricas. Sempre que tiver uma divisão por zero, essa operação é indeterminada. Então vamos a alguns exemplos. A expressão a sobre x não tem valor numérico para x igual a zero, porque vai ficar a sobre zero, não existe essa operação. A expressão a mais 2 sobre a menos 1 não tem valor numérico para a igual a 1. Por quê? A mais 2 e a menos 1. Nesse caso, eu tenho que 1 substituindo a vai ser 1 mais 2 e 1 menos 1. Nesse caso, eu tenho 1 mais 2 é igual a 3 e 1 menos 1 é igual a 0. 0 sobre 3 é uma operação indeterminada. Tranquilo? Aqui nós findamos o assunto da aula de hoje. Vamos às atividades da semana. A primeira é a resolução das questões da página 102 do livro, as questões de 1 a 9. Em seguida, a página 106, questões de 1 a 11. Lembrando que durante a semana vamos fazer debate sobre as questões, sobre as resoluções, vamos trabalhar em equipe e individual. Mas as correções serão feitas no quadro pelos alunos e serão observados os desenvolvimentos individuais de cada um. Essas são as dicas de hoje. Valeu!